Consumo consciente. Na TV Gazeta, tem. Não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui. De janeiro de 2013. Segundo reforço da temporada, o lateral Ayrton é apresentado pelo Palmeiras. Santos faz proposta para Marcos Assunção e pode anunciar a contratação do volante nesta semana. Renato Augusto é apresentado como novo reforço do Timão e assina contrato por 4 anos. Com Jadson e Ganso no meio-campo, Ney Franco prepara São Paulo para a estreia na pré-Libertadores. Em quadra, sexta-feira, no Maracanãzinho, o clássico de maior rivalidade da história do voleibol feminino do Brasil e vale a liderança da Superliga. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians. Enquanto a diretoria faz mistério e não define oficialmente a data para a apresentação de Alexandre Pato, a Fiel pôde conhecer o segundo grande reforço do Timão para esta temporada. Renato Augusto foi apresentado e, além de relembrar o início da carreira, falou dos planos com a camisa do Timão. O torcedor do Corinthians está contente, feliz. Depois de uma temporada brilhante em 2012, títulos importantes, os reforços não param de chegar. Já estão confirmados Alexandre Pato e agora Renato Augusto. Eu vim aqui para somar, não vim aqui para brigar com ninguém, vim aqui para somar, já com um elenco forte que o Corinthians tem, né? Então espero poder ajudar a comissão técnica, os jogadores, para poder conquistar títulos. Foram 4 anos e meio no Bayer Leverkusen da Alemanha e o contrato de mais 4 com o Timão. Apesar das dificuldades musculares dos últimos 2 anos, o cara tá bem fisicamente. Estou bem perto da minha forma ideal, né? Pelos testes que eu fiz, acredito que eu estou bem, né? Claro que ainda preciso de ser lapidado ainda um pouco, mas acredito que dentro de pouco tempo eu já esteja pronto. Com 24 anos de idade, Renato Augusto chega ao Corinthians lembrando de como foi sua estreia, ainda quando vestia a camisa do Flamengo. Foi contra o próprio Timão e ele lembra direitinho como foi. Foi em 2005, num jogo em Mogi, de portões fechados. O Corinthians venceu por 4-2 e foi realmente a minha estreia no profissional, né? E depois, no ano seguinte, que eu tive uma sequência maior de jogos, mas minha estreia foi exatamente contra o Corinthians. Sem contar que, na maioria das vezes, os jogadores querem atuar no futebol europeu, no futuro, e degustar do glamour. Renato Augusto está fazendo o caminho inverso e não se arrepende. Hoje em dia eu acredito que voltar para o Brasil não é dar um passo para trás. Eu acredito que eu dei um passo para frente na minha vida, na minha carreira. Financeiramente, também acredito que não tem muita mudança. O Campeonato Brasileiro está evoluindo bastante. Acho que se pegar cada equipe tem um grande jogador, tem um grande nome. Então, acho que vir para o Brasil hoje não atrapalha em nada. Até porque hoje o Corinthians tem uma das melhores estruturas do mundo e isso pesou muito na escolha. A escolha que eu fiz foi devido à estrutura da equipe, à estrutura do time.
para poder estar bem, poder estar feliz, mesmo não sendo na minha cidade natal. Mas acredito que eu vou me sair bem. Seja bem-vindo, Renato Augusto. E quem está mesmo feliz com sua chegada é o torcedor corintiano. E sabe, com um elenco desses em 2013, vai ser difícil segurar o timão. Boa noite para você que está em casa, boa noite Michele, boa noite Chico. É o Corinthians se reforçando de forma boa, se reforçando de forma pontual, manteve a base do elenco, isso é fundamental, não é? Eu comentava na redação e com os colegas, enfim, no bate-papo informal, de que eu nunca vi o Corinthians tão organizado, né, Chico? A gente, olha... Você até acompanha o Corinthians mais de perto, mais tempo do que eu. É o momento de maior organização na vida do Corinthians. Tudo funcionando, né? Apresentou primeiro os jogadores que não foram ao Japão, agora só os jogadores estão trabalhando também, os jogadores que estiveram no Japão, mas não foram titulares. Na próxima segunda-feira se apresenta o restante do elenco. O Cássio parece que já voltou de forma antecipada para recuperar aquele problema no ombro e se recuperando no clube, viu, seu Valdívia? O Cássio vai se recuperar no clube. Voltou antes no clube, mas é um outro assunto para a gente falar lá na frente, porque deu muito buchicho. E o Corinthians está muito organizado. O reforço, talvez, Chico, no meu entendimento, melhor para o Corinthians foi a manutenção da base. O Corinthians não perdeu ninguém. Deve perder o Martínez, porque ele é rosca espanada mesmo. Esse cara tudo bem, vai para o Boca, a tendência é essa. Lá ele vai ser titular, mas... está deixando escapar uma grande chance. A vitrine do Corinthians ela é muito grande, não que o Boca não seja, claro, mas só vai perder o Martínez porque ele não quer ficar, né? Então manteve a base, traz o Renato Augusto, um belíssimo reforço, jogador de 24 anos, né? E cara consciente, chegou trabalhando, fala bem, esclarecido, tem um bom potencial, traz o Alexandre Pato e um departamento físico e médico que recuperou o Ronaldo, que pôs o Ronaldo em campo. Na situação do Ronaldo, final de carreira, um monte de lesões, e o Ronaldo deu fruto, é verdade que o Ronaldo é o Ronaldo, eu acredito que o Pato possa dar sangue e possa dar caldo, melhor dizendo, no Corinthians, né? Então, entendo que foram contratações excelentes. E tem essa possibilidade do Dedé, Chico. Mas se eu sou Corinthians, e pelo que eu ouvi o Roberto Andrade falar, o Corinthians está coberto de razão. Traz se for um bom negócio. Meter a mão no bolso para trazer o Dedé, acho que é uma grande bobagem. É um belíssimo jogador, seria realmente fechar com chave de ouro. Mas está aí o seu Corinthians, Chico, de parabéns, porque terminou o ano com chave de ouro e abriu o ano também com a mesma chave. Boa noite, Chico. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Boa noite para o nenê da Michele. Obrigada, Chico. 4 meses e um dia. Ele agradece. Muito obrigado, de nada. Nosso querido Bruninho está gestando no ventre da Michele. E aproveitando também, Chico, em tempo ainda, um abraço para o nosso Celso Cardoso, que o papai dele está passando por um problema complicado aí, mas nada grave. Já boa recuperação para ele, para toda a família. Um abração para o Celso, que já na sexta-feira estará de volta aqui no Gazeta Esportivo. É verdade. Agora, o Renato Augusto, o cara pergunta, vem cá, mas esse cara joga onde? Né? Qual é a posição? Onde vão pôr o Renato Augusto? Onde, Chicão? É simples. Vai jogar, ou vai ser reserva, vai disputar a posição com o Douglas e com o Danilo. Então, a contratação foi boa. Por quê? Porque o Douglas é aquele jogador que demora muito para entrar em forma, né? Quando volta das férias, volta meio barrigudo, né? Tomou muita água durante o que é um direito dele. Que é um direito dele. Férias. Comeu doce pra caramba e tal. E o Danilo é aquele cara que é hoje uma peça fundamental pro time do Corinthians, é um cara controlado, até que não engorda muito, é um cara que mantém a compostura, né? Mas já está meio coroa. Então, quem é que vai jogar ali na meia, né? Quando esses dois não puderem jogar. Foi um problema isso, porque o ano passado, o Corinthians teve que improvisar ali o Sheik, o Romarinho. São muitas competições, Chico, tem que ter peça de reposição. O Edmilson, lembra? Que foi improvisado ali também. Teve um jogo que jogou o Alessandro ali. Então, quer dizer, o Alessandro é da posição, né? Diga-se de passagem. Mas é meio complicado. Então, o que fez o Tite? Espera um pouco. Vamos preparar, o ano vai ser puxado. Vamos, então, montar um bom time. Vamos já manter a base, né? Os jogadores ganhando um salário, que você esqueceu de falar, de 100 a 300 mil reais. Ninguém ganha mais que isso no Corinthians. Nem o Pato vai ganhar. Nem o Pato. No salário não vai ganhar. Até nisso a diretoria acertou. Nem o Pato. Então hoje no Corinthians é o seguinte, ninguém pode vir e falar assim, joga você que ganha mais que eu. Não, senhor. Se você é jogador de seleção, o Pato não vai ganhar mais que o Sheik, por exemplo.
Né? A possibilidade do Pato ganhar mais, Chico, a possibilidade do Pato ganhar mais é ele jogando bem, porque aí ele vai se valorizar e numa futura negociação ele tem 40% dos direitos. Ele tem interesse de estar bem, até porque a grana dele está nos 40%. Né? Então quer dizer que até isso o Corinthians se igualou. Né? Por exemplo, tem garoto lá que começou agora, que não pode ganhar mais que 60, 70 mil reais, o Giovani. Pô, eu nunca ganhei isso na minha vida também. Então o cara tem que entender que está no começo de carreira. Está vindo um aumento aí, viu, Chico? Acho que mês que vem, que maravilha. Você vai bater esse teto. Que bom, vou bater esse teto, só se for para desmaiar depois. O teto bater na minha cabeça, não eu bater no teto. Então, o problema é o seguinte, veja bem, enfim, o Corinthians hoje é um time, como você falou, organizado, e um time justo. Por exemplo, o Castro teve aumento. Lógico. O cara ganhou a Libertadores pro Corinthians, ganhou o Campeonato Mundial pro Corinthians. Era terceiro reserva, tinha o salário de terceiro reserva. Tinha o salário de terceiro reserva. Hoje é o titular, tem salário de titular. Mas não passa dos 300 mil, não passa dos 100 mil, não passa dos 200 mil. É sempre assim. Então, por isso que o Corinthians... Paulinho, Sheik e agora o Pato são os jogadores que estão no teto do Corinthians. Paulinho, Sheik e Pato são os jogadores que estão no teto do Corinthians, porque são jogadores que fazem a diferença. Evidentemente que você não pode dar 300 pau pro Cássio. É lógico que não. Está começando agora, 24 anos. Tudo bem, é um bom goleiro. Pode chegar esse teto. Pode chegar. 300 pau ganha o Rogério Ceni no São Paulo. Mais ou menos isso. Então, quer dizer, é complicado, né? O goleiro não pode ganhar a mesma coisa que o atacante, na minha opinião. Agora, tem aquele Peter Cech lá, ganha R$1 milhão por mês. É dinheiro pra caramba. Mas é outra realidade. É outra realidade. Então, é outra coisa. Mas o Renato Augusto vem para disputar posição ou para a reserva do Danilo ou do Douglas. Então, os dois agora que se cuidem, porque o cara é bom. Ele sabe Chico, fazer não tem gol. muito disputar posição. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Olha, o Tite deu um exemplo claro no final do Mundial, né? Que é um grupo. Não tem mais um time de 11 jogadores. É um grupo. Para se fazer um time ganhar o que está ganhando e poder ganhar ainda aí, mais. Você viu como transpirou? Aí depois o cara fala para mim, ô Chico, você tá gordo? Lógico, o moleque tá magro. Mas olha como o cara transpira. Correu ali, 2 horas ali. Se eu correr 2 horas por dia desse jeito, também fico magro, pô. Ou morro lá correndo, né? Eu acho que está mais para isso. Está mais para isso. Então, hoje não existe esse negócio de um grupo vencedor, é um grupo. A maior prova disso, que o Tite tem o grupo na mão, foi quando no Mundial, na semifinal, o Douglas era titular, aí ele chega, né? Ele chega para a final do Mundial e fala para o Douglas: quero tua intensidade aqui, mas com a bunda no banco. E o Douglas aceitou, porque ele precisava do Jorge Henrique. E a prova de que o Tite tinha razão foi o resultado que obteve o Corinthians, a forma que o Corinthians fez. O Douglas tinha ido bem na primeira partida. E o detalhe mais importante, Chico, quando o Guerreiro faz o gol, se você... Vai abraçar quem? Ele vai abraçar quem? O Douglas. É o primeiro jogador a abraçar. Verdade. Então, não é essa história de jogar quem vai ser titular, é uma grande bobagem. E por isso que o Martínez está indo embora pro Boca. Isso hoje a gente pode até cair vamos dizer assim, na metáfora, né, de dizer que existe a família Tite. Tem a família escolar. É verdade. Hoje tem a família Tite. O Corinthians é uma grande família. Né? É como o nosso departamento aqui de esportes, com a Fátima Rogério. Que vive falando, nós somos uma grande família. Toda reunião ela fala isso. É isso aí. Né? E a mamãe Fátima tem razão. E vai dizer que não tem para ela? E tem, não, lógico que tem. A famíliaça, família unidíssima. Vai dizer. E pronto. Aliás, rolo de macarrão come na sua cabeça. Agora estamos unidos há 22 anos, né? Então, quer dizer, isso é legal também. Então, isso que é legal. Tem conjunto, né? Verdade, tem conjunto. Então é isso. O Corinthians está nesse ponto, está nesse estágio. Vote na enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que o Renato Augusto chega ao Corinthians para ser titular em 2013? Sim ou não? Ele vai ter que brigar por posições. Acerte-se, vote. Resultado no final do programa de hoje. O que vocês acham? Vai ser titular? O Pato vai brigar porque o Renato Augusto não vai brigar. Vai brigar para ser titular também. Todo mundo briga por ser titular do Corinthians. Não tem essa, não. Todo mundo briga. O único titular do Corinthians é o Tite. Que não tem como tirar o Tite, vai por quem, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos jogos da terça-feira, destaque para o clássico Come Fogo em Ribeirão Preto e para os rivais Vasco, Botafogo e Flamengo, que venceram na segunda rodada. São Paulo, Grupo E, Santos do Amapá contra o Flamengo. Renan Panterinha faz Flamengo 1, Santos do Amapá 0. Panterinha não perdoa a marca. Aos 14, Douglas Baggio domina com categoria, se livra da marcação e faz Flamengo 2-0. Não perca a conta.
Aos 22, Digão. Recebe e toca com categoria. Flamengo 3, Santos do Amapá 0. Aos 27, Felipe Dias faz o 4º gol da equipe carioca. Rodolfo faz o 5º. Ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Douglas Baggio marca mais um na partida. Recebe e toca com categoria. 6-0 Flamengo. Vitor Hugo fecha a goleada. Final, Santos do Amapá 0, Flamengo 7. Grupo K, Come Fogo Comercial e Botafogo lá em Ribeirão Preto. Sidney marca o primeiro gol do Come Fogo. Comercial 1, Botafogo 0. O Fogão empata aos 29 com o William. Tudo igual, 1-1. No segundo tempo, André Baratella faz a virada do Botafogo. Final, Comercial 1, Botafogo 2. De virada é mais gostoso. Paysandu encarou o Vasco da Gama, que venceu com este gol de Michael. Paysandu 0, Vasco 1, placar final. Mais uma vez para você, o gol da vitória carioca. Grupo O, Gama e Botafogo. Guga faz o primeiro gol do Gama, 1-0. Botafogo empata com Fernandes aos 19 do segundo tempo. Tudo igual, 1-1. Vinícius cobra pênalti e garante a vitória de virada do Botafogo pelo placar de 2-1. Meus amigos, a gente não pode olhar para essa Copa São Paulo com rigor, porque afinal de contas são garotos, alguns até de 17, 16 anos, e a gente entende que o começo é difícil. O físico não está pronto, né? Você tem talento, mas não tem físico para aguentar correr, né? Você não tem estrutura, você não tem gás para correr tanto, enfim, está desenvolvendo o corpo ainda. Até entendo isso. Mas, pô, perder de 7-0 do Flamengo, o Santos, caramba. O Santos tem o CT Rei Pelé. Não, esse Santos é do Amapá. Ah, o Santos do Amapá! Ah, que susto! Que susto! Ninguém me falou nada. O senhor está aí provocando. Esse é o Santos do Amapá. Santa ironia sua, né? Ah, bom. O senhor quer provocar o Santos? Vai logo na vez. Não, eu não quero provocar o Santos, não. Eu não sabia que era o Santos do Amapá. Tá bom, não sabia. Bom. Tá legal. Que legal, puxa, ufa. Ah, bom. E um detalhe, tá bom. Que legal que o Santos... Você é um tirador de sarro. Não, não é. Eu tava triste. Ontem eu não reparei que era o Santos do Amapá. E eu só vi o Flamengo 1-0, 2-0, 3-0. Eu falei, mas peraí, nesse é o jogo titular do Flamengo, Chico? É o titular do Flamengo? E nesse jogo do Flamengo, você viu, né? Aconteceu, né? No jogo do Flamengo, aí teve catiripapo, a molecada já começou com um exemplo não muito legal. Um jogo muito tumultuado, esse jogo do Flamengo. O Flamengo acabou tendo jogadores expulsos, enfim, foi uma confusão danada. E até, ó, quer ver? Ó, pode ver, ó, tapa na cabeça, expulsão. Aí, ó, tá aí o árbitro, né? Expulsando o goleiro, olha lá, quer ver? Ó, cabeçada, aí, ó. Nossa. Ó. Não, tá começando errado, né? Tá começando errado, ó. Tá começando errado. E aí, para piorar um pouco mais, o massagista chamado Birubiru entrou em campo para marcar gol também. Né? No primeiro momento, o Birubiru vai lá e separa, o massagista separa essa confusão. E depois, num outro determinado momento, ele entra, tenta marcar. Olha, o massagista entra, tenta marcar um gol, aí, enfim. Foi essa Copa. Ó, tapa na cabeça. Ah, eu acho o seguinte, esse grandão aí. E o juiz perdido? Aí, ó. Olha. Esse grandão aí, ó. Esse grandão aí devia treinar lá no MMA do Corinthians, né? Com o Anderson Silva. Que jogador de futebol você não é, meu filho. Vai treinar Muay Thai, vai treinar MMA, vai treinar um pouco de jiu-jitsu. Pode bater, né? A culpa é da organização. Aí bateu no juiz, cara. Ele bateu no juiz. Olha o Birubiru entrando nesse. Num primeiro momento ele vai tirar o cara lá, ele agiu legal. Depois ele fez bobagem. Mas dá um tapa na cabeça do juiz. Deu. Quer dizer, esse cara é um menino, mas desde cedo é um animalzinho, né? Vamos dizer assim. É mal orientado, né, Chico? É mal orientado não. É cabeça quente, não serve para jogar bola. Não serve para jogar bola. A Copa São Paulo não está filtrando o que tem de melhor, Chico. Vai lutar Muay Thai. Sem equipes vai lutar Muay Thai. Sem equipes vai pegar demais a Copa. Tamanho. Você quer brigar? Vai brigar em cima do ringue. Ele está errado. Vai lá, meu filho, muda de esporte. Mas é jogador que não devia estar num evento como esse, Chico. É jogador que não devia estar num evento como esse. Como é que tá? O cara não porque a Copa está inchada. Rosca espanada. Não é rosca espanada. Esse cara é maluco. É completamente biruta. Quer ver? Ele vai dar um tapa no juiz. Ele bateu em todo mundo. Ele bateu em todo mundo, até no juiz, cara. Como é que um cara que de 16... Aliás, pelo jeito é gato, hein? Olha o tamanhão do cara. Olha lá, deu um bufete no juiz aí. Opa, no escutador de tango. Que isso, cara? Pegou, que isso? Deve estar até agora. Agora. Esse cara foi dormir à noite. Ô, Garrafa, uma figura dessa aí
sobe no ringue, apanha que nem um camelo. Mais que tambor de festa. Apanha que nem um camelo. Apanha que nem camelo. Apanha, porque não sabe brigar, acha que está fazendo bonito e está fazendo feio. Então muda logo de profissão, você não serve para jogar bola. Talvez você tenha muita agressividade entre você, talvez você canalize isso para uma coisa boa. Sai do armário, meu filho. Sai do armário que resolve tudo isso. Ou sai do armário, tem essa também. Vai ver que o cara é agressivo porque gosta de ser agressivo. Põe pra fora tudo que tem. Vai saber. Põe pra fora e ele tá pondo pra fora. Vai fazer não terapia. Assim, né? Desse jeito não. Saber. Tá meio revoltado da vida. Tem cara que às vezes sai do armário e melhora. Futebol internacional. Pela Copa da Itália, a Lazio bateu o Catania e está na semifinal. Já pela Copa da Liga Inglesa, o Bradford mostrou que veio mesmo para complicar a vida dos clubes maiores. Depois de tirar o Arsenal, o pequeno time inglês venceu o primeiro jogo contra o Aston Villa e tem grandes chances de ir à decisão. Pela Copa da Liga Inglesa, Bradford e Aston Villa. Wills marca o primeiro para a equipe da casa. Bradford 1-0. Mais uma vez para você, o primeiro gol do jogo. McAdoo faz Bradford 2-0. 32 do segundo tempo. Aos 38, Aston Villa diminui com Weyman. 2-1, Bradford. Aos 44, McHugh fecha o placar. Final, Bradford 3, Aston Villa 1. Na Itália, Lazio encarou Catania. Radu faz 1-0 Lazio. Mais uma vez para você, o primeiro gol do jogo. Radu não perdoa a marca. Aos 16 do segundo tempo, Hernanes toca com categoria. O ex-São Paulino faz Lazio 2, Catania 0. Toque com categoria. Aos 45, de novo ele. Hernanes não perdoa a marca. O seu segundo gol na partida. Um belo gol. Lazio 3, Catania 0. Mais uma vez para você. A finta e o gol. Olha, Chico, em todos esses gols, a gente até comentava um pouquinho antes, né? Tá aí um injustiçado na seleção do Mano Menezes, o Hernanes. Porque ele foi expulso no jogo contra a Argentina, depois não teve mais oportunidades. É um belíssimo jogador. Acho que ele tem, inclusive, penso que ele tem futebol para estar num grande clube europeu, com todo o respeito que a Lazio merece. Tem futebol, a maior prova disso. Tá fazendo. Fazer gol na Lazio não é fácil não, filho. Uma coisa é você jogar no Real Madrid, no Barcelona, na Lazio, a história é meio complicada, né? E o Hernanes se deu muito bem, como você bem destacou anteriormente aqui, enquanto a gente via. E o golaço que fez o Hernanes, né? Ele deu uma de centroavante, né? O goleiro despencou para o lado direito, né? Se a gente puder chegar lá no finalzinho e mostrar o gol do Hernanes, o último gol aí que a gente mostrou, ele dá aquela pedalada, né? O goleiro despenca para o lado e ele faz o gol. Então, eu acho que com a volta do Filipão, é um nome que pode ser lembrado sim na seleção brasileira, pelo talento que a gente conhece. Eu acho que sim, o Gafo, você tem toda a razão. Ó, quer ver? Olha o que ele faz. Olha que bonito. Olha o goleiro. Opa! Opa! Quebrou a espinha do goleiro, né? Quebrou a espinha do goleiro, do câmera e correu para abraçar o técnico. Quer dizer, você vê que é um cara legal. E o Hernanes é parceiro. O Hernanes, ele compõe elenco. Ele é agregador, vamos dizer assim. Então, esse tipo de cara é bom. E não é brucutu, é volante que, né? É um volante que sai e chega. Um cara faz 2 gols numa partida. A gente já conhece o Hernanes, não é novidade pra gente. Chuta bem de fora da área, tem técnica, é jogador de grupo, tem tudo para ser selecionável, né? Por baixo você tem já o Paulinho, você tem o Ramires, você pega o Hernanes e você bota ali um Ralf, vamos dizer, claro, né, que dá mais pegada. Pô, você tem um belo meio campo para poder Apesar usar, que né? Com o Filipão, é difícil muito volante que sabe jogar. Ele gosta de cara que morde, né? Não sei não, hein? Filipão, não sei não. Tomara que esteja enganado. Filipão gosta de cara que morde, né? Bom, até certo ponto você tem razão. Porque o Edmilson, por exemplo, na Copa de 2010, jogou de volante. Ele jogou como cabeça de área. Mas o Hernanes é um cara, para mim, selecionável. Um jogador que deveria, já na Europa, não estar mais na Lazio, com todo o respeito que ela me merece. O Filipão tem uma vantagem, viu? Eu trabalhei com o Filipão lá em 2012. O Filipão, ele arma o time que ele tem. Ele põe em campo o que ele tem de melhor. Isso é uma grande qualidade do Filipão. Se você analisar o Filipão, a passagem do Filipão no Palmeiras, você vai ver que o Palmeiras sempre entrou com o que ele tinha de melhor. Ele falou que tinha lá muito arroz e feijão e queria camarão, né? Ele não teve no Palmeiras. Agora, os camarões, lagostas estão à disposição do Filipão. A gente não pode... Agora ele pode colocar qualquer um, né? Filipão, tem muita gente cometendo esse erro.
pegar o Felipão, que passou pelos clubes, e comparar com o Felipão que vai para a seleção. É outra história. E até o material humano que ele vai ter à disposição, né? O Felipão, agora ele tem os camarões. Tem todo mundo que ele quiser, né? Camarão, lagosta. Ele tem um trabalho muito bem feito, ele tem uma estrutura, uma equipe. O Felipão é o cara. Merece respeito, claro. Eu acho que é o cara para tocar essa seleção e vai tocar bem. E um dos caras que com certeza ele vai chamar é o Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho também. É outro que ele vai chamar. Ele já avisou que vai chamar. Ele vai aparecer com uns dois, três experientes, eu acho que é importante. E o Hernanes hoje é um cara diferenciado porque ele é experiente. Ele é experiente. E bom jogador. E bom jogador. Então quer dizer que é um cara que tem que ir para a seleção, sim. E parabéns por esse segundo gol. Grande gol do Hernanes. A FIFA puniu as seleções da Bulgária e da Hungria por racismo nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Ambas as seleções terão que mandar um jogo com portas fechadas, além de pagar uma multa pelos insultos feitos pelos torcedores. No caso da Bulgária, a torcida imitou um macaco para um jogador negro da seleção da Dinamarca em partida realizada no dia 12 de outubro do ano passado. Atualmente, a Bulgária é a segunda colocada no grupo B das eliminatórias europeias. Já os torcedores húngaros cantaram músicas antissemitas, exibiram bandeiras do Irã e gritaram o nome de Mussolini no amistoso entre a seleção local e o time de Israel, no dia 15 de agosto de 2012. A Hungria também é vice-líder do grupo dela nas eliminatórias. As partidas em que a punição será cumprida acontecerão no próximo dia 22 de março. A FIFA estuda aumentar a punição caso as ofensas voltem a ocorrer. Deviam ser eliminados já essas duas seleções. Sem comentário. Esses húngaros aqui são burros, né? São burros. Historicamente são burros. Os animais. O Mussolini era o ditador da Itália, né? Não tinha nada a ver. Eles deviam gritar Hitler, né? Que era o ditador do Império Austro-Húngaro. Não deviam gritar nada, Chico. Não deviam gritar nada, isso é verdade. Mas já que é para brincar, brinca certo. Né? Os caras são burros. Né? Nota 0 para esses torcedores húngaros, que tem vários intelectuais húngaros, né? Que a gente tem que respeitar, na literatura principalmente. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, os caras são burros, hein? Você quer mexer, quer ofender, ofende certo, historicamente certo. É isso mesmo. Ignorantes. Vôlei. Esta semana acontece o maior clássico da Superliga Feminina. O Solis Osasco visita a Unilever Rio de Janeiro em partida fundamental para definir as posições na tabela. Alexandre Silvestre acompanhou os trabalhos do time paulista para a partida. As atuais campeãs da Superliga vivem uma semana especialíssima depois das férias. Muito trabalho, dedicação, treinamento, comprometimento e nervos à flor da pele. O jogo de sexta-feira, às 9 da noite, no Maracanãzinho, contra as meninas do Rio de Janeiro, comandadas por Bernardinho, vale a liderança da última rodada no primeiro turno do Campeonato Nacional. E no vôlei clássico também é clássico e vice-versa. É sempre difícil, né? Torcida adversária, equipe adversária em casa, um técnico maravilhoso como o Bernardinho também, que é daquele jeito explosivo, mas faz parte. Eu acho que já joguei tantos clássicos aí na minha vida, esse daí vai ser mais um que eu vou jogar com muita felicidade. Com certeza ser um jogão, um jogo de grandes ralis, eu acho um jogo decidido em detalhes, vai ser bom. Rola uma adrenalina antes de um clássico desse? Sempre rola. Eu acho que antes de qualquer jogo, quando você é atleta profissional e você gosta do que faz, você sempre vai ficar nervoso, sempre dá aquele frio na barriga. Eu acho que o dia que você acordar e for pro jogo e não tiver, não é legal, não é bacana. Osasco e Rio de Janeiro apresentam suas armas. A gente precisa sacar super bem, que é o que eu acho que é um dos melhores fundamentos da nossa equipe. Eu acho que a gente sacando bem, a gente vai ajudar nosso bloqueio e nosso defensivo. E o Rio, eu acho que é um time que está jogando muito no bloqueio, jogadoras altas que bloqueiam bem, extremidades bloqueiam bem também. Além da Jussiele, eu acho que ele no meio também é um bom nome no bloqueio. E o nosso time, eu acho que a gente tem um passe muito regular, uma defesa muito boa, eu acho que isso tem ajudado bastante nos jogos. E também escondem o jogo. Esse clássico, eu acho que, né, uma jogadora que às vezes vem do banco, uma jogadora que não é tão estudada. Opa, vem surpresa por aí? Pode fazer diferença. Então, a gente está preparando todas as jogadoras para que, se forem solicitadas, estejam bem e possam render o que a gente espera. Osasco e Rio de Janeiro são as equipes mais fortes e vencedoras dos últimos anos no voleibol feminino do Brasil. Competência que transformou esse clássico clubístico no de maior rivalidade da história. Por todos esses anos, né, de finais consecutivas,
Com certeza, assim, é a maior rivalidade. Eu acho que a maior rivalidade da história do voleibol feminino do país. Rio de Janeiro e Solis Nestlé é sempre um clássico para se ver assim, de olhos abertos e com muito prazer, porque é muito bonito se ver, de assistir as jogadoras de seleção que agora ganharam a Olimpíada, ganhamos Olimpíadas, todo mundo quer vir cumprimentar, que seja pedir um autógrafo, tirar uma foto, então é muito legal participar de tudo isso. Promessa de uma partida super, hiper, mega disputada e muito bonita de ser vista, graças a elas. NBA. A Pocahontas. A Pocahontas, que esteve conosco no Troféu Mesa Redonda, ganhou o prêmio. Grande Pocahontas, hein? Chico é fã da Pocahontas. Eu sou fã. E vou dizer uma coisa pra você, ela é simpática, né? Ela é linda. Bonita e simpática e joga muito. Linda, super Parabéns. profissional. NBA. 5 jogos fizeram parte da noite de ontem do Campeonato Americano de Basquete. O Brooklyn ganhou do Philadelphia por 109-89. O Indiana venceu Miami por 87-77. E o Milwaukee Bucks superou o Phoenix Suns pelo placar de 109-99. O Lakers perdeu mais uma, dessa vez para o Houston, por 125-112. Em Atlanta, a partida entre o Hawks e o Minnesota Timberwolves foi bem disputada. O Atlanta Hawks faz uma boa campanha na NBA. Atualmente é o terceiro colocado da Conferência Leste com 60,6% de aproveitamento nos pontos disputados, enquanto o Minnesota Timberwolves é o nono da chave Oeste com 51,6%. Mas essa diferença considerável não foi vista em quadra ontem. Mesmo sem Kevin Love machucado, o Timberwolves foi para cima e venceu a primeira metade do jogo por 58-42. Nos outros 2 quartos finais da partida, a superioridade foi do Atlanta Hawks, que na parte final do jogo esboçou uma forte reação. Mas não teve jeito. Ajudado pela calibrada mão de Nikola Pekovic, o cestinha do duelo com 25 pontos, o Timberwolves venceu o Hawks por 108-103, fato que não acontecia há 7 anos. E essa derrota pode deixar o Hawks em crise, hein, Chico? Pelo que pode, o técnico está ameaçado lá. E o Milwaukee, então? Agora, gostei do resultado do Brooklyn. Sensacional. Repete esse finalzinho aí, gente. Olha a marcação que esses caras fazem. Os caras são feras, altíssimo nível. Eu fico impressionado. Uma vez o Zé Roberto Guimarães disse para mim assim, que o vôlei, e principalmente o basquete, tinha muito a ver com o futebol. E ele tem razão. Olha a marcação, ó. Olha a marcação. Ó, 2 em 1 ali, ó. O cara volta para trás pro cara do garrafão e acaba o jogo. Mas via a marcação e já tinha 1 na sobra. Quer dizer, igualzinho ao futebol. Quando você quer fazer, você pressiona a saída do time adversário para tentar pegar a bola e tirar o contra-ataque. Eu só lembro vocês o seguinte... Você torce para quem, Chico, na NBA? Eu torço para o Milwaukee. Milwaukee. Eu sou modesto. Eu gosto do Brooklyn. Eu sou modesto. Agora, o problema é o seguinte, eu só quero lembrar vocês que o Sheik marcou o segundo gol contra o Boca Juniors da mesma forma. Ele fez pressão na saída de bola, né? Aproveitou-se de um erro de passe, foi lá e tocou o segundo gol. Então, quer dizer, o futebol e o basquete realmente são muito parecidos. O Zé Roberto Guimarães, medalhista, né? Consagradíssimo, tem razão. Fórmula 1, substituto de Lewis Hamilton na McLaren, o mexicano Sérgio Pérez conheceu hoje a nova casa. Dirigindo uma McLaren MP4 12C conversível e laranja, historicamente a cor oficial da marca, o piloto Sérgio Pérez chegou ao Centro Tecnológico da McLaren, em Woking, na Inglaterra, para o primeiro dia de trabalho com um novo time. Ha sido um dia incrível para mim poder estar em McLaren como piloto oficial y ya vestido de McLaren. Ha sido un día muy especial que lo he estado disfrutando mucho, aunque solo ha sido un día de entrevistas. Estoy muy motivado, muy ilusionado de empezar con el trabajo para esta nueva temporada. Já vestido com a camisa da equipe, ele foi recebido pelo chefe Martin Whitmarsh. O mexicano de 22 anos assinou contrato de 3 temporadas e terá a dura missão de substituir o britânico Lewis Hamilton. El objetivo es pelear por el campeonato. Ese tiene que ser el objetivo cuando llegas a McLaren.
llegas al mejor equipo y si no estás ganando, está pasando algo. Entonces ese es el objetivo para todos nosotros, para todo el equipo, todas las personas que trabajan en este gran equipo. Jason Button será o parceiro de cockpit. A temporada da Fórmula 1 tem início já no dia 17 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. Meus amigos, esse aí chegou a pé. A pé. Chegou a pé, né? Pegou o ônibus. Tinha duas opções, ou ônibus ou a pé, veio a pé. O metrô. Mostra o carro aí, Magrão. Olha o carro que o cara chegou. E para abrir a porta? Sei lá, eu não sei. Imagina. Eu não entro nesse carro e nem saio desse carro. O Tim falou que pularia, não saberia abrir, pularia, porque já tá, né, saía no estilo. O Tim tinha que quebrar o carro para ele sair. A hora que abre a porta é sensacional. E nós aqui também, eu principalmente. Olha a porta, cara. McLaren MP4. É preciso chegar com essa aqui e dar pro cara do estacionamento guarda aí pra mim. Guarda aí, meu filho. Mas cuidado, hein? Tá o cara louco, foi a pé, velho. Ô, louco, parabéns. É outro mundo, hein, Chico? Outra realidade, hein? É outra realidade mesmo, tá louco. E outra coisa, carro, quem não gosta de carro, né? Opa. Carro é legal. E esse carrinho até que ia bem, pagava todas as minhas dívidas e sobrava. O problema seria, já que estamos em janeiro, o IPVA da criança. Sim, IPVA, pelo amor de Deus. Salve-nos, Haddad, IPVA, diminui IPVA, Haddad. Mais caro que os nossos carros aqui. Hora de conferir os destaques do Super Esporte desta quinta. Olá, Michele! Fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. No Super Esporte dessa quinta-feira, a movimentação do mercado da bola, hein? E como está movimentado esse mercado? O Corinthians se reforçando, o São Paulo à espera de Vargas. Muitas novidades. Tem ainda a Copa São Paulo de Futebol Júnior, definindo os classificados à próxima fase. Espero por vocês amanhã, meio-dia, no Super Esporte. Ô, Michele, você viu que o Tigrão urrou aí? O Tigrão começou. Mas é aquele leão da Metro, né? Não é o leão da Metro? Nós temos o Tigre da Gazeta, que é o Tigrão Oliveira. Né? Olha, vamos para os recados? Siga o nosso perfil no Twitter, twitter.com/gazesportiva, o @OsmarGarrafa, com 2 Fs, @ChicoLangReal e @Michele Gianella, tá? Você pode nos seguir e acompanhar o programa ao vivo no site gazetesportiva.net, rever as edições do nosso programa no YouTube, endereço youtube.com/gazetesportiva.tv. Um beijão para o Silvião, do Cartório Pires de Sorocaba, há muitos anos fãs do Gazeta Esportiva. O Sergi Kelme, de Taboão da Serra, um abraço aí pro Chico Lang, sucesso 2013. Obrigado. LM, um monte de gente, Leandro Amoroso dos Santos, beijo pra todo mundo. Pensei que você nem ia mandar o beijo. Já mandei. Intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco o gerente de futebol do Santos fala quais as expectativas das contratações de Marcos Assunção e Nenê. O Palmeiras apresenta o lateral Ayrton, tem também as últimas do São Paulo. E ainda no próximo bloco, aqui no Corinthians, Júlio César sabe que é reserva e quer agarrar a oportunidade neste início de ano. É rapidinho, a gente volta já. Com Hoje Tem, todo mundo se diverte. Vamos até Jaguariúna, curtir os esportes radicais do primeiro Cable Park da América Latina. Ainda vamos descobrir quais as regras e curiosidades do sumô. Em Canela, nas Serras Gaúchas, tem um passeio para toda a família. De volta a São Paulo, o agito fica por conta de um pub com estilo inglês. Hoje Tem, nesta quinta, 11h30 da noite. Venha para a Liquidação Casas Bahia, a maior e a melhor de todas as liquidações. Tudo que você sonhou comprar com juros zero. Atenção, tem lavador Electrolux 6 quilos por apenas R$ 699 à vista ou R$ 69,90 mensais com IPI reduzido. E tem mais, tem fogão com acendimento automático a partir de R$ 299 à vista com IPI zero. Não perca por nada. Ninguém sabe como será o futuro dos jornais, dos eventos corporativos, das campanhas publicitárias ou ainda do rádio e da televisão. Mas sabemos que ele pertence àqueles que são como você, que querem conectar pessoas, criar desejos, contar histórias verdadeiras ou inventadas. Comece seu futuro na Casper Libero, mais de 60 anos de tradição. Professores com experiência no mercado, agora com oportunidades de intercâmbio.
Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Gazeta. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não ser escravo. Espero que essa paixão não tenha ponto final. Gazeta FM. Dessa vez, os craques é que estão convocando. Toda vez que eles comemorarem gols assim, é para lembrar as grávidas de fazer o pré-natal. Procure o posto de saúde mais próximo, marque as consultas e as vacinas e descubra onde o seu filho vai nascer. É um direito de toda mãe. Exame pré-natal, importante para o bebê e para você. Acesse www.todascrianças.org.br. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta violência em São Paulo. Grávida e baleada em tentativa de assalto. O estado de saúde de Daniela de Oliveira é grave. Ela foi submetida a uma cesariana de emergência e o bebê passa bem. O crime aconteceu na zona sul da capital. Quadrilha é presa após manter família refém em Santo André, no ABC Paulista. E ainda, chuva castiga a região metropolitana e causa estragos em diversas cidades. Polêmica na Praça Roosevelt, skatistas e moradores não se entendem sobre o local e regras serão definidas pela Prefeitura na semana que vem. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva, e eu espero por você, hein? Até já! Voltamos para falar de mercado da bola. O Flamengo pode anunciar um reforço de peso em breve. O volante Elias, ex-Corinthians, pode ser jogador do rubro-negro em 2013. Atualmente no Sporting de Portugal, depois de uma passagem sem brilho pelo Atlético de Madrid, o meia tem quase tudo certo para voltar por empréstimo ao clube carioca. Segundo a imprensa, o jogador e o Flamengo já chegaram a um acordo, restando apenas a troca de papéis e ajustes finais de contrato entre os clubes para finalizar a negociação. Chico e Garrafa, o Elias não conseguiu muito espaço no futebol europeu. Bom negócio para ele e para o Flamengo esse retorno? Acho que seria, Michele e Chico, um ótimo negócio para o Elias e para o Flamengo. Primeiro que o Flamengo parece que com essa nova administração está pondo a casa em ordem. Está trabalhando com seriedade, sem cometer loucura. Para disputar o Campeonato Carioca não saiu contratando todo mundo, não. Vamos primeiro pagar quem devemos. Né? Não adianta você contratar uma mega estrela e não pagar os jogadores que estão com salário atrasado. Então a diretoria do Flamengo parece estar agindo com correção e seria uma ótima para o Elias voltar para o futebol brasileiro, porque ir para a Europa e ir para o Real Madrid é uma coisa, com todo o respeito que merece, o Atlético de Madrid é outra completamente diferente, mas ele foi lá e fez o pé de meia dele, né, Chico? Eu não consigo ver o Elias em outro time que não seja o Corinthians, né? Enfim, sei lá. Eu acho que o Corinthians podia ter pensado melhor e talvez ter pego de novo o Elias, né? Se é por empréstimo, porque vai ter Libertadores da América, vai ter Campeonato Brasileiro, é um cara de qualidade. O Corinthians ali no meio campo, na marcação, tem o Ralf, tem o Guilherme, né? E não tem muito cara de qualidade, né? Ali. Eu acho que o Elias seria um bom reforço. Agora precisa ver se estava dentro do padrão salarial que o Corinthians está dando hoje e aquelas coisas todas que nós falamos no comecinho do programa, que o Corinthians hoje prima pela organização. Mas é uma boa pergunta, por que o Elias vai para o Flamengo e não vem para o Corinthians, né? Talvez até seja uma jogada, né? E o outro ano ele volta para o Corinthians, mas eu não consigo enxergar o Elias jogando em outro clube que não seja o Corinthians. Quer dizer, eu acho uma ofensa ao meu bom senso vê-lo no Flamengo. A diretoria do Santos continua reforçando a equipe para esta temporada. Depois das contratações de Neto, René Júnior, Pinga e o argentino Montijo, o Peixe apresentou nesta manhã o meio-campo Cícero. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Passeando com a câmera, não achamos Neymar em campo. Onde estaria a joia santista? Para a tristeza dos torcedores, ele só retorna do Uruguai nesta quinta-feira. Por outro lado, o técnico Muricy Ramalho ficou feliz da vida com a chegada de mais um reforço. Trata-se do meia Cícero em São Paulo, que antes mesmo da apresentação oficial vestiu a camisa e foi para o treino. Cheguei num clube que é a grandeza que é o Santos hoje, no cenário mundial. Chego para somar, para ajudar. Eu já cheguei até, dei uma entrevista ali para o pessoal do Santos.
É um clube que você vê que é bem estruturado também, te dá todas as condições para você desempenhar o seu trabalho. Então, é bom você ter esse suporte para você chegar lá e tentar desempenhar o máximo. Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui. E o São Paulo foi águas passadas, o que passou, agora o meu foco aqui no Santos. No São Paulo, o Cícero foi um dos atletas que mais jogaram sob o comando de Emerson Leão. Já com o Ney Franco, foi um dos menos aproveitados. Quando eu estava lá, estava de férias, eu escutava algumas coisas que o Cícero está insatisfeito, que estava cobrando para jogar, não era a cobrança de jogar. Durante a semana eu sempre trabalhava, duro, firme, forte, quem estava lá no clube podia ver isso daí, e até escutei que de repente eu podia até atrapalhar o grupo com a insatisfação. Muito pelo contrário, eu era um dos que mais estava feliz lá no dia a dia. Os meus companheiros sabem disso, a gente tinha um grupo muito bom lá. Mas como eu falei, agora passou por causa de algumas pessoas lá que também teve essa saída minha. Espécie de coringa, Cícero já atuou como atacante, como meia, segundo volante e até na lateral esquerda. No Santos, ele sonha alto. Minha posição mesmo, eu sempre rendi mais de segundo ou terceiro homem de meio campo, sempre vindo de trás ali, é onde que eu me sinto bem, mas já falei aqui também que eu chego para ajudar, o que o professor Muricy achar o melhor para mim ajudar a equipe, eu vou ajudar. É lógico que eu tenho meus objetivos na minha cabeça de jogar na minha posição e tentar render o máximo que eu possa aí, porque eu tenho... como eu te falei, meus objetivos em relação à seleção brasileira, essas coisas, por eu ter ido uma vez já, então você sempre fica, não é esperança, mas eu deixo acontecer essas coisas naturalmente, mas primeiro eu tenho que desempenhar o meu futebol aqui dentro para deixar as coisas acontecer. Também nesta quarta-feira, o gerente de futebol do Peixe, Ney Pandolfo, voltou a falar sobre os jogadores que estão na mira do alvinegro praiano. Disse ontem, não houve assim, uma grande mudança. Nós estamos aguardando ainda mais alguns contatos para ver se a gente consegue avançar em relação ao Marcos Assunção. Mas, por enquanto, ainda está bem inicial ainda. Ô, Ney, você estava aguardando para ontem a resposta do Nenê. Chegou alguma novidade? Alguém se manifestou a respeito? Não, ainda não. Estamos aguardando ainda também uma resposta do Nenê e do seu representante. O Pinga... Entre os reforços que o Santos contratou, a gente não vê ele treinando, inclusive não aparece nenhuma foto dele aí na A documentação do exterior não chegou ainda, o clube não liberou ele ainda, a gente tem que aguardar a transferência internacional. Por isso que não pode ainda, enquanto ele não tem um documento assinado, ele não pode vir para campo. Mas é algo difícil de se resolver ou não? Não, é trâmite burocrático. Tá, e sem nenhum problema. O segundo jogador é o Guilherme Santos. Já faz muito tempo que a diretoria vem falando que é um caso burocrático. Eu acabei de falar com o Atlético, eles estão mandando a minuta, foi e voltou, está esperando o Atlético mandar. Está na mão do Atlético, é uma coisa simples também, que eles estão retornando, eu acredito que hoje seja solucionado. Bom, essa história do Cícero com o São Paulo ficou mal explicado, o Cícero falou, tem gente lá, mas não deu nome aos bois, e aí cada um defende a sua versão. O que é fato é que ele é um belo jogador, uma ótima contratação do Santos. O Santos, se fechar com Assunção e fechar com o Nenê, chegando o Cícero, o Montijo, é um time, com o Neymar, é um time para brigar forte aí na temporada, né? Vamos torcer para que realmente se confirme essas contratações. Torço muito para que o Assunção vá para o Santos, porque para mim acho que ele foi injustiçado lá no Palmeiras, né? Da forma que foi tratado, não tenho procuração para defender o Assunção, mas é um jogador que ainda pode ser útil e vai ser útil onde jogar, Chico. E talvez jogue no Santos. Bom, eu acho assim, eu acho que o Santos está contratando bons jogadores, repondo peças, né? Afinal de contas, o Ganso saiu e alguém precisava vir para o lugar do Ganso. Veio o Montijo. Agora o Cícero, sinceramente, acho que é um jogador que vai ser muito melhor aproveitado pelo Muricy, que é um jogador experiente, um jogador que pode fazer ali um barulho danado pela esquerda, né? Pode colocar ou fazer um barulho danado pela direita, enfim, é um jogador versátil, bastante, né? Joga em 2, 3 posições. É um jogador bastante útil. Eu acho que só falta defesa para o Santos mesmo. Defesa do Santos. E aí o Nenê que está meio enrolado também, a história do Nenê define, ou vem ou não vem, né? Mas se vier, uma belíssima contratação também para o Santos. Ficaria um belo time, hein? Um belo time.
O Palmeiras apresentou oficialmente o primeiro reforço de linha para 2013. Assim como o goleiro Fernando Praz, o lateral Ayrton já vinha treinando com os novos companheiros, mas só hoje falou como jogador do Verdão. E se depender dele, a falta de Marcos Assunção nas bolas paradas não será sentida. Depois do goleiro Fernando Praz, o Palmeiras mostrou seu segundo reforço para a temporada. O lateral Ayrton, que veio do Coritiba, já está integrado ao elenco. E hoje concedeu sua primeira entrevista coletiva. Em poucas palavras, ele se apresentou à torcida do Verdão. Primeiramente, bom dia a todos. E é um prazer estar aqui com vocês. Outra característica marcante de Ayrton é a bola parada. Com a saída de Marcos Assunção, ele é quem vai se incumbir das batidas de falta no Verdão. Vamos trabalhar forte para esse objetivo, que é nas bolas paradas, que é um ponto forte também. E acredito que possa fazer o nome aí, não só meu, mas da equipe toda. Como é sabido, Ayrton é apenas o segundo reforço do clube em 2013. E a falta de contratações não preocupa. A diretoria está fazendo o trabalho deles. Acredito que vai chegar, no decorrer do campeonato, vai chegar mais jogadores, com certeza. Mas os jogadores que estão aí são muito bons jogadores. Ayrton está motivado com a transferência dele para o Verdão. E disputar a Série B por aqui é apenas um detalhe. Acho que independente de estar na primeira ou segunda divisão, eu tinha um acordo feito. E eu sou homem de cumprir palavras. Independente de ter caído, estou aqui para ajudar a equipe. Espero cumprir as expectativas todas aí. E de voltar à primeira divisão, que é o objetivo do clube aí. Antes tem Paulista, Libertadores, que vamos entrar para brigar por título também, que é uma equipe grande. Então, independente de tudo isso que aconteceu com o Palmeiras no passado, eu estou aqui para defender essa camisa. Na apresentação do Ayrton, Chico, ele foi extremamente político, não podia chegar a espinafrar e externar realmente os problemas do Palmeiras. Agora, pode não estar preocupando o Ayrton e ele está certo em falar que não se preocupa em relação a reforços. Mas a situação é crítica e com esse elenco, apenas com o Praz e com o Ayrton, o Palmeiras está atrás de todo mundo. E outra coisa, esse Ayrton aí, você está vendo ele fazendo esse gol de falta, ele vai suprir a falta do Marcos Assunção, né? Porque ele pode não ser bom, ele pode ter 1000 defeitos, pode ser meio ruim na marcação, apoia mal. Mas deixa ele bater falta, olha, é um gol de falta atrás do outro. Essa é a grande característica do Ayrton. Então, se sair um grande batedor, chegou outro, né? Então, o Palmeiras está elas por elas. Voltamos a falar do Corinthians, reserva do Timão desde o Campeonato Paulista do ano passado. A Fiel deve ter um velho conhecido de volta para começar a temporada na equipe titular. Reportagem, Felipe Sboril. A pré-temporada não é só para os jogadores entrarem em forma. Serve também para acertar o time e preencher algumas posições que são necessárias. No Corinthians, além disso tudo, tem muita especulação sobre a saída de atletas, por exemplo, como Martínez e Ramírez, que aguardam detalhes para deixarem o elenco, ou mesmo a chegada de novos jogadores. O nome de Dedé do Vasco da Gama voltou a ser discutido, mas a diretoria corintiana resolveu desconversar. O Corinthians não foi procurado por ninguém, nem representante, e também não procurou ninguém, nem o Vasco, nem ninguém. Então, estou aqui, todo mundo falando que o Dedé vem para o Corinthians, mas se não conversar conosco vai ser meio difícil disso acontecer. Enquanto isso, somente os reservas trabalham no gramado neste início de temporada. Jogo mesmo só em 20 de janeiro. Contra o Paulista de Jundiaí na estreia do Paulistão. A verdade é que o Corinthians deve ser um pouco diferente do que o torcedor está acostumado a ver. A mudança de maior destaque neste início de temporada aqui no Corinthians será mesmo no gol. Com Cássio ainda em férias, Júlio César não é bobo não. Sabe que é reserva e quer agarrar essa oportunidade. Cada jogo que tiver oportunidade de jogar é uma oportunidade boa de mostrar, de afirmar, de continuar dando sequência no trabalho. Sempre é bom estar jogando, ninguém gosta de ficar no banco. Júlio César começou o ano de 2012 como titular, mas acabou perdendo a posição. Mesmo no banco, ele não cansa de declarar seu amor pelo clube e nem pensa em sair, pelo menos por enquanto. Eu estou começando esse ano com o pensamento totalmente de ficar aqui esse ano, de jogar Libertadores, de ter campeonatos importantes, de ter mais oportunidades e jogar aqui e mostrar qualidade, porque eu acho que muito mais vale
10 jogos pelo Corinthians do que um campeonato por alguns outros times. Estou feliz aqui e por enquanto meu pensamento é total de ficar aqui. Até porque ele nunca vestiu outra camisa na carreira. Mas se um dia precisar, sabe como é que é, tem que sustentar a família. Se eu pudesse ficar minha vida inteira aqui, ser feliz, jogar, poder participar de grandes conquistas, eu ficaria, mas a gente sabe que às vezes o futuro não é esse. Já que prometeu não desperdiçar essa chance, tanto você, Júlio, quanto o Cássio pode ter certeza, o gol corintiano vai estar bem servido. Bom, boa sorte ao Júlio aí nesse início de Campeonato Paulista. E atualizando, o Ramires está sendo negociado mesmo, tudo certo, com a Ponte Preta. Ele vai para a Macaca por empréstimo e o Corinthians paga o salário dele na totalidade e em troca tem um desconto aí na porcentagem do Guilherme Andrade, jogador que veio da Macaca. São Paulo, o técnico Ney Franco tem apenas uma dúvida para a estreia na pré-Libertadores contra o Bolívar no próximo dia 23. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre, que esteve agorinha há pouco acompanhando mais um treino do Tricolor. Olá, Michele, amigos e amigas do Gazeta Esportivo. Os jogadores do São Paulo tiveram folga hoje cedo, retomaram as atividades agora à tarde no CT de Cotia, visando a preparação para a estreia do time no Campeonato Paulista, marcada para o dia 19 de janeiro contra o Mirassol no Morumbi. Dia 23, também de janeiro, tem a pré-Libertadores no estádio Cícero Pompeu de Toledo, diante do Bolívar. O técnico Ney Franco agendou 2 amistosos. Primeiro jogo treino nesse sábado aqui no CT de Cotia contra o Grêmio Barueri e na quarta-feira que vem diante da equipe do Red Bull. O atacante Negueba, que estourou o ligamento anterior cruzado do joelho direito no final de semana passado, será operado amanhã, fica em recuperação por mais ou menos 6 meses. O atacante Walisson, ex-Cruzeiro, realizou exames cardiológicos hoje cedo no HCOR, passou bem por esses exames e deverá assinar contrato com o São Paulo nas próximas horas. Ney Franco aguarda a chegada de mais um reforço, o atacante chileno Vargas, que está na reserva do Napoli. São Paulo e atleta já acertaram salários, porém o Napoli estuda a melhor proposta. O São Paulo quer contratar por empréstimo de 1 ano e meio o Vargas, o Grêmio entrou nessa dividida e o Arsenal da Inglaterra também. Departamento jurídico do Clube do Morumbi tenta um efeito suspensivo para que Paulo Miranda jogue a primeira partida da pré-Libertadores. Só para você lembrar, o Paulo Miranda entrou naquele quebra-pau da final da Copa Sul-Americana no ano passado, no Morumbi, diante da equipe do Tigre, levou cartão vermelho, não poderia jogar essa primeira partida, cumpriria a suspensão automática. Se o São Paulo conseguir a liberação, o Paulo Miranda será o lateral direito. Se isso não acontecer, o escolhido do Ney Franco é o garoto Douglas. Muito bem, Alexandre Silvestre. Agora o resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que o Renato Augusto chega ao Corinthians para ser titular em 2013? Sim ou não? Sim, 51% dos votos, mas o não deu 48%. Está praticamente empatado aqui. O programa de hoje termina aqui. Amanhã ao meio-dia tem o Super Esporte. O Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde para você. Até lá, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.